Olá! Para você, o que seria um reino em movimento? Cristãos do mundo inteiro já estão acostumados com a ideia de reino, até mesmo porque nós estamos sempre ouvindo, através do Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E é com esse pensamento de herdeira de um reino que Maria José de Jesus está aqui conosco hoje para inaugurar algo fantástico. Um novo podcast chamado Reino em Movimento, que está começando agora, direto aqui dos estúdios do Brazilian Times. É um podcast que já começa com fé, propósito e ação. Maria José de Jesus, CEO da Editora Graça, escritora dedicada, missionária incansável, agora apresenta essa iniciativa que já nasce com identidade forte, com visão e com grande propósito. Maria José, que felicidade, seja muito bem-vinda e parabéns por estrear o seu programa e por me permitir ter o privilégio de estar aqui com você nesta data tão importante. Ana, para mim é uma honra. Você é uma voz de autoridade nesse mundo da comunicação e foi um presente de Deus encontrar você aqui hoje e poder iniciar esse podcast na sua companhia. É uma alegria imensa. O podcast Reino em Movimento, ele iniciou no coração de Deus. Foi um propósito de Deus para que estivéssemos aqui. E hoje, no nosso primeiro dia para inaugurar esse podcast, Deus me deu a honra de receber esse casal incrível que vieram lá de Niterói, no Rio de Janeiro. Nós encontramos ontem uma ministração e Deus colocou em meu coração para convidá-los para ser o episódio número 1. Com a pastora Marlete Nascimento e o pastor Robson Nascimento. Eles que são pastores da igreja Sarsa que Arde, em Niterói, Rio de Janeiro, onde está a sede. A pastora Marlete tem um ministério muito amplo na área de libertação, na cura emocional. E ela trabalha muito nessa área espiritual. E debaixo dessa autoridade espiritual que Deus tem dado para o casal, nós vamos iniciar com uma oração com o pastor Robson, abençoando esse podcast. Amém. Oremos. Senhor, Deus de graça, Deus de poder. Primeiramente, Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já preparou, Senhor Deus, para esta tarde, para esse início de noite neste lugar. Deus, pelo esse projeto, Pai, que o Senhor colocou no coração da Maria José de Jesus. Deus, por esse lugar, nós colocamos esse lugar diante de Ti, entregamos a Ti, Senhor Jesus, não só esse lugar, as vidas desse lugar e o projeto do Senhor, Pai amado, através da Brazilian Times, através da vida da nossa irmã Maria José de Jesus. Entregamos nossa vida e tudo aquilo que o Senhor, Pai amado, já preparou para que seja, Senhor Deus, colocado diante, ó Deus, daqueles que estarão participando desse podcast. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos desde já por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastora Marlete, queríamos que falasse para a gente um pouco sobre o seu ministério, sobre esse mundo, né, que é tão... Hoje as pessoas vivem numa pressão tão grande, né? Um mundo com tanta informação, pessoas depressivas. E você escolheu essa área de batalha espiritual. Como que é isso? Eu quero desejar a todos que estão assistindo esse podcast que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. E primeiro, eu não escolhi, eu fui escolhida. Há uma grande diferença. Porque eu acho que se fosse da vontade da pastora Marlete, eu não iria por essa linha da libertação, porque é uma linha perigosa, onde a nossa família é atacada, a nossa casa, enfim. Mas eu quero me apresentar. Como já foi dito, eu sou a pastora Marlete, presidente da igreja Sarsa que Arde, e trabalhamos profundamente com batalha espiritual e cura da alma. Muitas pessoas têm muita resistência daquilo que é a batalha espiritual e a cura da alma, mas isso é tão real como o que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós somos seres naturais, mas também somos seres espirituais. E ninguém está preocupado com essa parte espiritual.
Mas o ser humano, ele anda na tricotomia, corpo, alma e espírito. A gente se preocupa muito com o corpo, principalmente as mulheres, mas nós temos que preocupar com o nosso espírito e com a nossa alma, onde carrega as emoções, os sentimentos e que nos aprisiona. Uma pessoa magoada, uma pessoa ferida, uma pessoa que não libera perdão, ela está cativa no mundo espiritual. E isso impede de fazer tantas coisas no mundo natural, porque uma pessoa ressentida, ela não consegue produzir como ela poderia ou gostaria. Uma pessoa que não consegue perdoar é uma porta para possessão demoníaca. Muita gente não sabe disso. Mas o Senhor Jesus ensinou. Você vem trazer a sua oferta, primeiro vai e perdoa o irmão. Porque nem a nossa oferta Deus aceita se a gente não liberar perdão. Então isso é uma coisa muito forte e muito poderosa. No nosso seminário de libertação, as pessoas entram lá dizendo: eu já perdoei todo mundo que eu tinha que perdoar. E na hora que vai para o secreto, porque tem um momento que é só você e Deus, e aí a gente vai mexer ali nessa área do perdão, pessoas que você nem imagina, lideranças que estão ali no alto escalão, acontece a possessão, pastores, coisa que a gente às vezes nem imagina, mas pastores que guardam ressentimento lá da infância e não liberou perdão, e quando você vai para o secreto para fazer ali a cura da alma, né, os desligamentos desses sentimentos, acontece a possessão. Aí você diz assim, mas como é pastor? Porque eu gosto de dar um exemplo. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. O Senhor diz, retirai a pedra, a igreja que teve que retirar a pedra. Lázaro, vem para fora. É Jesus que fez isso. Agora, desatai-o. Quem teve que desatar foi a igreja. Então, a libertação é para a igreja fazer no nome de Jesus Cristo. E o que eu mais ouço é, eu já aceitei Jesus e ele já levou na cruz. Sim, ele levou na cruz. Mas nós precisamos usar o nome dele e confessar pecado. 1 João 1,9. Se confessares os vossos pecados, eu, o Senhor, ouvirei do céu e sararei a terra. Amém. Então precisa haver confissão. Não basta somente aceitar Jesus, mas precisa haver confissão. Essa linha da batalha espiritual e da cura, se a gente virar à noite aqui, ainda vai ter assunto para falar. Certo, mas... e diante disso, fazendo jus o título do nosso podcast, que é o Reino em Movimento, eu creio que o reino se movimenta e nós nos movimentamos com o reino. E a Igreja de Jesus, ela foi chamada de dentro para fora. Né? Eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. E eu entendo que a igreja se alimenta de lobos. Uhum. Né? Quando nós estamos fazendo a obra, que nós somos alimentados e começamos a receber combustível para dar mais. Mas isso, você faz isso lá na sua igreja local. Como que é esse movimento? Você está indo para fora, você leva isso para outros povos, para outras igrejas. É uma coisa rotulada da sua igreja, da sua denominação, ou isso está para todos os povos, para quem desejar posse? Não tem como desvincular aquilo que é o meu chamado. E, consequentemente, eu sou pastora de uma igreja. Então, a nossa igreja é uma igreja que trabalha com libertação e, paralelo a isso, nós temos o seminário de libertação que se chama Saving Lives, Salvando Vidas, que aí a gente faz um seminário para quem quiser participar. Seja no Brasil, seja fora do Brasil. O primeiro que nós fizemos foi na Flórida. Nós já estamos na 6ª edição. Agora estamos indo para um lugar maior, porque a gente entende que todo mundo, crente, não crente, precisava passar para a libertação. Essa é a pergunta que eu iria fazer agora, que você já deu uma pala. Acontece de você fazer o seminário e tem todo aquele processo ali de inscrição para participar do seminário. E existe algum requisito
tem que ser crentes que já aceitaram Jesus, já se batizaram, ou pessoas de outras denominações que não são evangélicas, inclusive, podem participar desse seminário, pastora? A gente não rotula. O ideal é que sejam pessoas que entendem a palavra de Deus. Porque se você for falar de libertação, de maldição hereditária, a pessoa vai ficar... O que significa isso? É o processo, né? Primeiro elas precisam aceitar Jesus, confessar os pecados, arrepender, ter o nome escrito no livro da vida. E nessa caminhada de regeneração, de cura, aí é que entra... Sim. Quem não tem entendimento da palavra nem vai querer ir num seminário. Quando a pessoa tem um entendimento de que ela precisa cancelar as maldições, porque está escrito na palavra que até uma 4ª geração o Senhor visita as maldades dos pais nos filhos. Quando ela tem esse entendimento, ela consegue entender que ela precisa se desligar de algumas coisas do presente e do passado. Uma pessoa que não tem esse entendimento, dificilmente ela vai querer ir para um seminário, passar 5 dias ali falando de coisas de gerações passadas. A gente nunca teve esse problema. Mas a gente também não rotula que só crente pode ir. Eu acho assim, uma pessoa que tem um desejo... Não, eu entendo que tem essas maldições, mas ainda não confessou Jesus. Ali é um ambiente para ela entender quem é Jesus e querer entregar a vida dela para Jesus. É o passo número 1, né, pastora? A gente tem uns cuidados, né? Quem vai, que é cristão, precisa estar debaixo da autorização da sua liderança. Quem vai, que está vivendo uma vida amasiada, a gente não coloca no mesmo quarto, porque a gente precisa tapar as brechas de pecado, porque nós estamos mexendo com o mundo espiritual. Então, qualquer brecha que você der, o inimigo tem legalidade para entrar, porque ele trabalha com legalidade. Ele trabalha com leis. Então, se tem brecha naquilo que ele pode atuar, ele vai atuar. Então, a gente vai trazer um peso para um trabalho que a gente está fazendo sem necessidade, porque a gente deixou alguma brecha ali. Tá, você falou aí sobre quarto. Então, você entrou numa área, vamos deixar bem claro para o público. Você faz esse seminário, acho que você falou no carro, que é de 5 dias, né? Sim. Ele tem uma duração de 5 dias e tem todo um trajeto espiritual, né? Uhum. Os steps, número 1, 2, até chegar na libertação. Nós nos preparamos, né? A gente começa em janeiro, a gente sempre faz em julho, para os pais conseguirem ir, que é o período que as crianças estão de férias. Então, a gente passa de janeiro a julho, num período de jejum, de consagração, de subir o monte. Porque a gente, na verdade, é o que eu costumo dizer, nós estamos indo estourar o cativeiro do diabo. É muita coragem, Você né? imagina... Saquear o inferno, né? Exatamente. Você imagina que tem alguém que foi sequestrado. A polícia descobre onde é o cativeiro e ela vai lá estourar o cativeiro. Como que eles vão ser recebidos? Oh, que legal que você está aqui. De jeito nenhum. Eles vão ser recebidos a tiro, enfim, e tudo que puderem fazer. No mundo espiritual é a mesma coisa. O diabo já sabe que nós estamos nos preparando para esse seminário. Então ele já começa a agir. Eu já tenho obreiros que estão caindo doentes porque nós estamos neste processo. Ah, pastor, isso é exagero. Não, isso é real. A gente vive na carne as opressões do diabo, porque tudo que ele não quer é que as pessoas tenham entendimento do mundo espiritual e se livre daquilo que amarra, aprisiona e escraviza as pessoas. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar com as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo nesse podcast. Eu sei que tem pessoas que às vezes olham e ignoram. Fala, o que esse pessoal está falando? Isso aí é muito estranho. Eu quero dizer para vocês que estão questionando, que não questione, porque o mundo espiritual só é entendido espiritualmente. O mundo material nós entendemos com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, mas o mundo espiritual se discerne espiritualmente. Então, se você não estiver em condições de ter esse discernimento, peça a Deus discernimento. Não questione, é um conselho que eu dou.
Quer entender? Fica espiritual. Vá para o mundo espiritual, que aí você vai conseguir entender. Não é isso, pastora? Exatamente isso. Eu vou contar um testemunho aqui. Nós tivemos uma senhora, ela é membro lá da igreja, e ela foi para o seminário, 76 anos, e tem uma ministração que é sobre paternidade, e é impressionante. Eu ministro a palavra, porque é a palavra que liberta, por isso que eu gosto que as pessoas vão ao seminário, são 9 ministrações, e quando a gente ministra sobre paternidade, se tiver 300 pessoas, todos vão para frente. A gente fala, quem se encaixou no que foi falado aqui, vem aqui à frente que a gente vai orar. Se tiver 300, vai 300. Se tiver 1000, vão os 1000 na frente para poder receber a oração. E como sou eu que ministro, eu não vou, quando chamo as pessoas, eu não vou até embaixo para poder orar por ninguém, que eu preciso poupar a minha voz. Mas nesse dia em específico, o Senhor falou assim, vai e dá um abraço nessa senhora que também se chama Maria das Graças. E eu desci, ela estava de olho fechado. Quando ela se deparou comigo, ela caiu no chão e começou a gritar, mãe, mãe, e puxava a roupa, mãe, mãe. A gente tem que ter prudência, uma pessoa de 76 anos, como ela é da igreja, eu falei, não vamos ministrar aqui, porque eu não sei o que pode acontecer. Ali Deus já estava me dando um sinal. Levamos para a igreja. Um dia estava uma chuva, uma garoa fina, e ela falou, hoje eu não vou, nós ficamos ministrando alguns dias, é uma vez por semana, quando não dá para ministrar num dia só. E ela falou que não ia porque estava chovendo e que ela tinha trauma de chuva. Falei, mas a chuva está tão fina, não tem sentido. Na semana seguinte que ela chegou, eu falei, mas por que você não veio? Ela, não, eu tenho trauma de chuva. Tá bom. Vamos voltar na sua infância. Me fala como é que foi o relacionamento seu com seu pai, com a sua mãe. E ela começou a relatar que a mãe dela era uma pessoa extremamente agressiva. Que um dia a mãe foi dar comida para irmã, deu com tanta violência que furou o céu da boca. E com ela ligava o chuveiro e enfiava o rosto dela embaixo da água. Eu falei, está aí o seu trauma com a chuva, porque te reporta aquela situação que aconteceu na infância. E quando eu falei isso, ela estava sentada no sofá, ela foi escorregando para o chão, e aí teve uma possessão, porque ela não conseguia perdoar essa questão da mãe. Oramos, fizemos ela confessar, e aí um belo dia ela me manda um áudio de 9 minutos. Eu falei, meu Deus, áudio de 9 minutos. Glória a Deus pelo 2 vezes mais, né? E ela estava andando na chuva e dizendo, eu estou curada, eu estou andando na chuva. Deus tremendo, né? Então isso existe sim, cadeias que nos aprisionam desde a infância. E coisas às vezes que você nem sabe. Eu tenho aqui inúmeros testemunhos para falar dessa questão. E no seminário a gente dá esses testemunhos e quando a pessoa está lá, claro que debaixo de autorização, tem gente que diz, pode contar meu testemunho, mas não diga que sou eu. Pode contar meu testemunho e diga que sou eu, mas eu não quero falar. Pode contar meu testemunho, pode me chamar que eu falo, que eu quero abençoar outras pessoas. Mas então, pastora, eu estava imaginando aqui, quando você fala de perdão, eu estou conectando com ministração, que eu vejo que você tem feito ministrações para encontros de empresários, né? Empresários que estão aí decolando, outros que já estão já no mercado. E qual a conexão disso? Porque me parece que isso trava bastante, né? Uma pessoa que não é sarada, ela não consegue também crescer profissionalmente, a empresa dela não anda, está ali amarrado. Outros que não têm, eu vou misturar as duas coisas aqui, que de repente tem problema em casa, né? Uma família que não está estruturada, um casal que não está bem, um marido que não quer a mulher nos seus negócios, ou a mulher que não aceita o homem estar dentro do seu negócio. Isso já é uma ruptura no mundo espiritual também, pastora? Sim, porque assim, eu falo muito isso. Um bebê, ele não é adúltero, ele não é prostituto, ele não é homicida. Então, se ele é uma pessoa rancorosa e tem essas questões de não entender o que é o sacerdócio dentro de uma família,
Por que que ele não tem essa identidade? Então vamos buscar lá atrás. Ou ele não teve isso na infância, porque tudo que acontece vai buscar lá na infância. Você vai descobrir onde está. Uma pessoa ressentida, uma pessoa ferida, o que ela vai fazer? Vai ferir todo mundo. Você acha que um profissional desse vai ser bem sucedido? Ele pode até ganhar dinheiro, mas ele não vai ser bem sucedido nos relacionamentos. E aí isso atrapalha o que você acabou de dizer. Você não tendo relacionamento com as pessoas que te cercam, que te serve, você sendo um gestor, um empresário, as pessoas não vão ficar com você. Não vão querer trabalhar com uma pessoa que foi ferida e agora só fere. Porque quem foi ferido, fere. Mas quem é curado, cura. Então, é sendo curado para curar. Exatamente. Nós ouvimos muito, já está virando um chavão entre coaches e mundo corporativo, a virada de chave, né? Então, se a pessoa quer a virada da chave, é bonito, né? É sugestiva a frase. Mas é muito mais do que virar uma chave, né? Não tem virada de chave sem arrependimento. Quando foram apedrejar aquela mulher adúltera, que o Senhor pergunta assim, cadê os seus acusadores? Ela diz, não tem mais nenhum. Ele diz assim, vai. Ele podia ter dito, então volta para sua casa. Mas ele diz assim, vai e não peques mais. Ou seja, não volte mais para esse lugar de onde você já foi tirada. E é isso o propósito. A gente às vezes acha que está curado, que está sarado, mas não se arrependeu. O que a gente está vendo... Eu não gosto de tocar muito nesse assunto de coach, porque é a moda, né? Então, a pastora tá fora da moda. Tá fora do modernismo. Mas a gente sabe que os coaches até usam a palavra, mas eles não vão verdadeiramente no profundo. Do arrependimento, a libertação é o quê? O entendimento, a confissão e o arrependimento. Se você não se arrepender, não tem como. Então, pastora, isso aí às vezes me deixa bastante assim, indignada, né? No sentido de zelar do reino. Eu sou apaixonada pelo reino de Deus. Essa paixão começou na minha infância, com 6 anos de idade. E eu não consigo desvincular. Por isso está aqui a Bíblia Sagrada. Porque ela é que nós defendemos, né? E o que muito me preocupa e traz essa indignação, que tudo muito bom, te dá aí uma estratégia de negócio, falar de prosperidade, mas eu acho que devemos voltar um pouco mais às raízes e lembrar que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, não foi para dar riqueza para ninguém. Não foi para colocar ninguém no mundo corporativo. Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. Então, uma reunião que se fala de tanta prosperidade, de tanta projeção, e não enfatiza o arrependimento, não mostra o Jesus Cristo que veio em carne, que morreu na cruz, para nos dar a vida eterna e dar oportunidade para essa pessoa confessar os seus pecados e ter o seu nome escrito no livro da vida, para mim aquela reunião ela não vai sair dali. Exatamente. Agora, isso. Se me permite uma palhinha, Maria José, é tão difícil porque o tempo passa tão rápido e já estamos quase no final do seu programa e a gente está aqui. Mas vamos fechar tanta coisa para explorar. E isso me faz lembrar pastores, missionárias, isso me faz lembrar aquela palavra de Provérbios que diz, né, lá em Provérbios 28, que diz que o que confessa e deixa alcança a misericórdia. E parece que hoje as pessoas, no afã de quererem se mostrar boas demais, puras demais, perfeitas demais, que muito vem desse mundo coach que às vezes influencia as pessoas. Não, você tem que ser a sua melhor versão e a nossa melhor versão só em nós mesmos. Ela não diz nada, porque se Jesus não expressar a sua identidade através de nós não somos ninguém. E aí eu queria lhe perguntar isso, para logo em seguida pedir que a Maria José conclua com toda essa desenvoltura tão brilhante que ela está apresentando aqui,
o seu podcast. É Deus. Com certeza, eu sinto Deus nesse lugar. Sim. E eu gostaria de lhe perguntar isso. Tem tido essa dificuldade de encontrar pessoas que vão para esses encontros com essa resistência em confessar? Nós tivemos um caso no último seminário que nós fizemos. Todo o ministério entrou em oração porque tinha uma pessoa... Quanto mais se estuda, mais se afasta de Deus, né? Essa que é a verdade. Então, quanto mais conhecimento que a pessoa tem desse mundo aqui, ele tem resistência, porque aí ele vira razão. E a fé não é razão, né? Mas eu quero falar isso olhando para você que está assistindo esse podcast. Procure alinhar sua vida, porque uma vida alinhada dentro da tricotomia. Não se preocupe só com o seu corpo, aquilo que todo mundo vê. Se preocupe com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Feche as brechas para que você verdadeiramente saiba o que é prosperidade. Prosperidade não é uma conta cheia. Prosperidade é ausência de necessidade. E essa ausência de necessidade é na sua vida sentimental, na sua vida espiritual e na sua vida física, que é o profissional, que é o financeiro. Se você quer estar verdadeiramente debaixo dessa prosperidade, alinhe a sua vida. Não deixe brecha para que o inimigo possa entrar em alguma área da sua vida. Isso é sério, é poderoso. Eu não estou dizendo para você confessar Jesus, mas eu estou dizendo para você entender que só Ele é o caminho para a prosperidade que Ele verdadeiramente pode nos dar. Não a prosperidade que o mundo está pregando. Essa não é a verdadeira prosperidade. É verdade. Maria José, missionária Maria José. Estamos partindo para o final, né? Eu não sei se eu tenho tempo, perdão, mas só queria fechar, né? Deixar isso aqui, porque muitas pessoas abreviam Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, em algumas traduções, obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. Esse é o grande problema, né? Quando os coaches falam de comer o melhor dessa terra, eles muitas vezes deixam de falar: se quiserdes e ouvirdes ou obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. Eles querem comer sem obedecer, né, pastor? Comer sem obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus. Tá? Excelente analogia. Isso é a falta de contexto, né? Eu pego os meios adolescentezinha e eu ouvi isso. Adota os métodos cômodos para ter uma vida abastada, mas esquece o verdadeiro significado da cruz de Cristo. Que esse significado possa tomar conta da nossa vida. Que nós possamos ser completamente dominado por esse poder de Deus, né? E para vocês que estão nos ouvindo, fique com esse podcast Reino em Movimento. Nós cremos que todo reino, você sabe que todo reino existe um rei. E o rei desse podcast é o Rei Jesus. Nós nos encontraremos no segundo episódio. Deus abençoe.